Salmo 46, verso 10, nós lemos assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos ler a primeira parte desse versículo todo mundo junto? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mais uma vez, vamos lá? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, você vai sair daqui em paz no seu coração nessa noite. Essa é a nossa oração, esse é o nosso propósito. Eu quero falar para vocês nessa noite a respeito de uma batalha que quase nós todos enfrentamos. Uma batalha que acontece aqui dentro da cabeça da gente. Uma coisa chamada ansiedade. Ansiedade é uma coisa que existe no ser humano desde que o mundo é mundo. E tem o seu lugar na natureza, não é? Tem a ver com você se antever a algo que vai acontecer, mas acaba se tornando um problema. Alguém descreveu a ansiedade de uma maneira bem poética, dizendo que se depressão é excesso de passado na vida da gente, ansiedade é excesso de futuro. A pessoa começa a se preocupar tanto com o que vai acontecer, com o que ela tem medo que aconteça, ou o que ela tem medo que não aconteça. Normalmente está relacionado a alguma sensação de medo, que ela começa a se perturbar. Ela começa a ter uma série de problemas dentro do seu coração, dentro da sua própria alma. E isso é uma coisa que, embora, como eu disse, exista desde que o mundo é mundo, no tempo que nós estamos vivendo, dificilmente nós encontramos alguém que não esteja em algum nível vivendo uma luta com ansiedade dentro de si. Por que disso? Porque a forma como a gente vive hoje, ela proporciona isso para a gente. O excesso de informação que a gente tem na cabeça e a quantidade de informação que a gente continua sendo bombardeado o tempo todo. Essa superexposição de redes sociais, que a gente está sempre preocupado com a opinião alheia, com a curtida do outro, com o comentário do outro. As coisas do nosso próprio ritmo de vida, além das próprias dificuldades reais mesmo que a gente enfrenta, vão fazendo com que a gente vá adoecendo nesse sentido. E quando eu falo adoecendo é em todos os sentidos, porque embora a ansiedade tenha a ver com algo dentro da cabeça da gente, uma luta que muitas vezes está mais na cabeça do que em qualquer outro lugar, afeta o nosso corpo. Quantos irmãos estão enfrentando problema de hipertensão, problemas gástricos, problemas de insônia, e acaba virando uma porção de outros problemas, por causa de uma coisa chamada ansiedade. A boa notícia, meus irmãos, é que Jesus quer arrancar isso aí de você. Jesus não gosta de ansiedade. Ele quer restaurar você, aquilo que Ele fez lá no início, antes de ter esse monte de problema. Por que você está falando isso, pastor? Como é que você sabe que Jesus não gosta disso? Porque Ele falou. Ele disse com todas as letras, várias vezes, não fique ansioso pelas coisas da vida. Não fique aí se preocupando demais. Não fique se inquietando. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Toda a construção do pensamento de Jesus para a gente viver, tem a ver com a gente estar focado mais no dia de hoje do que no dia de amanhã. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus não ensina a gente ficar orando pelo pão que a gente tem que receber lá na frente. Ele fala inclusive algo muito pesado que a gente precisa refletir. Ele diz que ficar preocupado com as coisas materiais, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, isso é coisa lá dos gentios, isso é coisa do povo que não conhece a Deus. Você conhece a Deus? A gente tem uma passagem lá em Filipenses muito famosa, que a gente lê assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. A receita aqui do apóstolo Paulo para a gente vencer a ansiedade está relacionada à oração. Mas eu sei que numa hora dessas, muitos irmãos que estão aqui me ouvindo estejam pensando algo assim:
Mas eu oro, pastor. Eu oro. Eu falo para Deus esses problemas. Eu quero dizer para você nessa noite que existe um jeito de orar com relação a isso que talvez você ainda não esteja aplicando. Meus irmãos, estou falando isso para vocês como alguém que tem vivido e tem experimentado isso na sua vida. Eu descobri recentemente em mim um sentimento de ansiedade. Depois que eu vivi algumas situações na minha vida, eu fui percebendo alguns sintomas, algumas sensações que eu achava, no início eu ficava na dúvida, será que eu estou passando mal, será que é espiritual? Sabe aquela sensação de que está acontecendo alguma coisa errada? E aí o que o crente faz? Ele vai orar, está acontecendo alguma coisa, Deus vai mostrar. E aí Deus foi mostrando, não é aquela sensação profética como das outras vezes. Esse problema está aí na sua alma. E eu fui procurar saber isso dentro de mim, e você sabe o que eu descobri? Eu, pastor, depois de tanto tempo ensinando sobre ansiedade, eu estava tendo sim uma crise de ansiedade. E meus irmãos, eu fui para esse texto, né? Eu não tenho que estar ansioso, eu tenho que orar. Mas existem algumas coisas que a gente precisa entender dentro da oração, que vence a ansiedade. O nome dessa mensagem, meus irmãos, é a fé que vence a ansiedade. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é isso aqui. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para vencer a ansiedade, para você orar e vencer a ansiedade, você precisa saber quem é o seu Deus. Você sabe por quê? Porque às vezes você esquece. Você sabe aqui na sua cabeça uma porção de características a respeito de Deus, mas perde de vista que Ele é aquele que pode resolver. E se Ele pode resolver, sossega. Ou você sabe quem Ele é, ou você não sabe quem Ele é. Esse salmo que a gente leu, o Salmo 46, ele começa de uma maneira muito famosa, né? Eu tenho certeza que você conhece esse versículo. Talvez não saiba que ele é o Salmo 46, mas na hora que eu começar você vai completar. Ó. Deus é o nosso refúgio e socorro. Quase a igreja toda falou, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Quantos aqui conhecem esse texto? Quantos já ouviram esse texto? Agora o versículo seguinte, você sabe de cor, você se lembra o que é dito? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, olha aí, ligando uma frase a outra, o raciocínio, portanto, não temeremos, ainda que, e começa a descrever um cenário horroroso, apocalíptico, sabe? Quem aqui já viu aquele filme 2012? Não tem? Que as montanhas começam, uma nasce aqui, outra afunda lá, o oceano muda de lugar, vem aquelas ondas gigantescas cobrindo lá o Monte Everest. É mais ou menos isso que começa a descrever. Ele fala, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele fala o que Deus é. Ele mostra o que Deus é. Portanto, porque eu sei quem Deus é, eu não vou temer, ainda que, e faz uma projeção para o futuro, e uma projeção horrorosa para o futuro, ainda que venha acontecer a pior coisa possível, o mar vir para cima de mim, os montes começarem a pular de um lado para o outro, ainda que algo assim venha acontecer, eu não vou temer. Você sabe por quê? Porque Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Aquieta a sua alma, aquietai-vos, aquietai-vos. Jesus falando a respeito desse assunto, ele fica falando sobre o Deus que nós temos, o cuidado que Ele tem conosco. Aquieta. Você acha que Deus não se importa com você? Porque esse excesso de preocupação sobre as coisas que hão de vir, sobre as coisas que precisam ser resolvidas. Se você realmente sabe que existe alguém no controle das coisas, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Momento que eu descobri que o sentimento que estava no meu coração não era meramente profético,
era algo da minha alma. Eu perguntei para Deus como é que eu ia resolver isso. E o Espírito Santo me levou para uma história que eu já conhecia na Bíblia. Lembra da história de Jacó segurou o anjo? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. Todo mundo conhece, né? E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lutou com o anjo a noite inteira. E ele queria o que, irmã? O que ele queria do anjo? A minha bênção. Ele queria a bênção. Mas eu pergunto para você já parou para pensar que bênção era essa? Porque, na boa, você sabe, tanto quanto eu, que quem luta por uma bênção, sempre sabe que bênção é. Não é aquela pessoa genérica que vira e fala assim: você quer que eu ore por você? Ora aí, pastor. Mas você quer que eu ore pelo quê? Ah, me abençoa aí. Mas abençoar em que área, meu irmão? Nos estudos, no trabalho? Ah, nos estudos. Mas em qual matéria que você está ruim, meu irmão? Em matemática? É, pode ser. Não é esse tipo de coisa. Uma pessoa assim não está correndo atrás da bênção. Quem luta uma noite inteira com Deus por uma bênção, sabe o que está querendo. E o que Jacó estava querendo? Aí eu fui me lembrar da história de Jacó, eu fui ler o texto de Jacó e eu percebi que Jacó estava no meio de uma crise de ansiedade. Jacó tinha saído da casa de Labão e estava voltando para sua terra, debaixo de uma promessa de Deus. Ele tinha saído sozinho, corrido, fugido do irmão, porque tinha aprontado todas lá na casa do pai. O irmão queria matá-lo. E agora ele voltava muitos anos depois, com uma caravana junto com ele. Só de filho tinha 11, fora aquele tanto de empregado, 4 mulheres, criação que não acaba mais. Ele trabalhava com gado de tudo quanto é tipo. E meus irmãos, na hora que ele foi se aproximando, ele mandou um grupo de mensageiros à frente para conversar com o irmão, para sondar a situação. E os mensageiros voltaram antes, dizendo assim: nós vimos Esaú vindo na nossa direção com 400 homens. E não eram uma tribo como ele estava se movendo, com mulheres, com criança, com animal. 400 homens vindo na direção deles. E a Bíblia diz que nesse momento ele teve medo e ele se perturbou. A partir daí a gente começa a ver uma série de coisas que ele faz, que ao mesmo tempo que mostra para a gente como uma pessoa ansiosa muitas vezes se comporta, mostra algumas coisas boas que a gente pode aprender. E você quer ver uma? Ele não correu da situação. Irmãos, Jacó, ele já tinha fugido do problema, empurrado com a barriga muitos e muitos anos. Ele tinha uma pendência com o passado, algo a resolver, que ele não estava resolvendo há muito tempo. E olha o que acontece. Mesmo sabendo que havia um conflito iminente, ele não fugiu da situação. Ele continuou marchando na direção. Você sabe por quê? Porque problema tem que ser resolvido. Muitos problemas de ansiedade se prolongam na vida da gente porque a gente procrastina. Você conhece essa palavra? O que é procrastinar? Deixar para depois. Você está com tanto medo do problema que você não quer nem enfrentar. Você não quer conversar, você não quer resolver, porque para isso você vai ter que encarar o problema de frente. E você tem medo disso. Irmãos, o medo é inimigo da fé. A fé vence todo medo. E olha, nessa segunda-feira, a gente estava aqui na Noite da Força. O Senhor nos deu uma palavra muito forte a respeito exatamente disso. A direção que Jesus nos deu para essa semana, meus irmãos, foi em cima daquele texto em que Jesus está no Getsêmani. Ele sabe que ele vai ser preso. Ele sabe que isso é necessário. Aquilo enche a alma dele de pavor. A Bíblia diz que ele é posto em grande agonia por conta das coisas que estão por acontecer. Ele vira para Deus e fala assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele não queria aquele momento. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas o que ele faz? Ele vai na direção do que tem que acontecer. Ele vai simplesmente para o local mais óbvio para ser emboscado, onde Judas sabia que ele estaria. Antes disso, ele vira para Judas e fala assim:
O que você tem que fazer, faz depressa. Olha a lição que ele dá. Não procrastine, não deixe para depois. E com essa atitude, ele mesmo se coloca diante da situação que tem que ser resolvida. E aí os soldados chegam, meus irmãos. E qual é a atitude de Jesus? Jesus vai na direção dos soldados. Vocês estão procurando quem? Jesus Nazareno, sou eu. Mesmo diante de toda aquela situação difícil, Jesus vai na direção do que precisa acontecer. Tem certas coisas que não tem que fugir, meus irmãos. Você só vai passar o pavor da ansiedade daquele momento, se você passar por aquele momento. Se é algo que você deve passar, vai lá e enfrenta. Conversa o que tem que conversar, faz o que tem que fazer. Enfrenta a situação. Senão você sempre vai ficar ali, como Jacó de repente estava fazendo anos e anos, atrasando esse encontro com o irmão. Aí Jacó começa a bolar um plano na cabeça. Ele sabe que o irmão está vindo, mas ele vira para Deus e ele vai orar. Ele ora e ele sabe que ele está debaixo de uma promessa. Ele fala, foi o Senhor que me mandou voltar para a terra que o Senhor nos deu. Mas meus irmãos, ainda assim, mesmo debaixo dessa palavra, mesmo falando com Deus, o texto diz que ele começa a criar estratégias para tentar aplacar o seu irmão. Ele pega ali uma porção de animais da sua criação, mas muita coisa mesmo. As camelas de leite com os camelinhos, não sei quantas vacas, não sei quantos cabritos, mas muita coisa. E ele faz o seguinte, ele vai mandando na frente, para que o irmão dele, quando estivesse marchando, encontrasse um grupo, daqui a pouco encontrasse outro, e cada vez que encontrasse um criador daqueles, um pastor daqueles animais, com um grupo de animais, era para dizer, isso aqui é presente do seu irmão para você. Porque ele quer do jeito dele resolver as coisas. Ele está disposto a perder um monte de coisa. Porque na cabeça dele, o irmão dele está vindo para matá-lo. Na cabeça dele vai acontecer a pior coisa possível. Apesar dele saber que Deus mandou ele voltar, ele continua achando que vai dar tudo errado. E aí, meus irmãos, chega ali, no momento, no dia que antecede esse encontro, ele faz uma coisa que a gente precisa aprender a fazer mais. Ele pega a família dele, passa para o outro lado, e ele fica sozinho com Deus. Sabe, você que fala para mim assim, mas eu oro, pastor. Mas eu tenho orado, pastor. Qual é a qualidade desse seu relacionamento com Deus? Você é aquele que ora mexendo no celular, que ora enquanto faz outras coisas? Nada contra, a gente precisa orar o dia inteiro. Orar e sem cessar, isso é princípio. Ok. Mas e o seu tempo secreto, meus irmãos? A Bíblia ensina muito a respeito desse tempo que você separa. Esse é o meu tempo especial na presença de Deus. Eu estava compartilhando com os irmãos, agora há pouco, a respeito da quantidade de revelação que Deus tem dado. E Ele dá isso quando? Quando a gente foca completamente. Sabe que uma das causas da ansiedade do nosso tempo é uma coisa chamada multitarefa. Eu ouvi essa expressão na primeira vez em computador. Sistema operacional que faz várias coisas ao mesmo tempo. E a gente começou a aprender que isso era uma coisa legal para a gente também, não só para a máquina. E que a gente pode parar e fazer várias e várias coisas ao mesmo tempo. Mas isso é ruim para a sua alma. Você não foi feito para operar dessa forma em multitarefa. Para estar com a sua cabeça fazendo várias coisas em segundo plano. E não resolve com qualidade nenhuma delas. Tenha qualidade, pelo menos, no seu tempo de oração. Jacó está ali sozinho, e vem um anjo, e a gente entende depois pelo final do texto que esse anjo é Deus corporificado, ou seja, o próprio Jesus, e ele luta de maneira perseverante, uma noite inteira. Quem já me ouviu falando a respeito desse texto, já me ouviu falando a respeito do que é você lutar 5 minutos, né? Não tem algum lutador de jiu-jitsu aqui nessa noite? Alguém que já treinou jiu-jitsu? Rogério já treinou.
Você faz um rolo ali de 5, 6, 7 minutos, você está morto. Aí normalmente no treino você tem que fazer vários desse. Imagina uma luta de uma noite inteira. A mensagem da perseverança nesse texto é clara. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. A bênção que ele queria, eu não acredito que ele precisasse dela ali. Ele já tinha, já era dele. Deus já tinha falado para ele que era para ele voltar. O que angustiava o coração dele naquele momento, o que motivava ele a ser abençoado. Eu entendo por esse contexto, meus irmãos, que era o problema iminente com o irmão que ele ia enfrentar no dia seguinte. Tanto é que quando ele é abençoado, a bênção dele são outras coisas. Deus muda a identidade dele, Deus muda o nome dele, Deus toca ele, marca ele depois daquela noite. Mas aquela bênção já era dele. Ele já tinha uma palavra, Deus já tinha falado que ia agir. E o que acontece, meus irmãos, no dia seguinte chega a ser cômico. O texto é lindo, mas engraçado ao mesmo tempo. Ele vai lá, coloca as crianças, as mulheres, e ele vai correndo, passa na frente e começa a se abaixar na frente do irmão. Está indo na direção do problema, mas um problema que existe na cabeça dele. Ele vai um pouco mais, se ajoelha na terra. Ele vai um pouco mais, se ajoelha de novo 7 vezes. Até que por fim o irmão, acho que cansa daquilo, vem correndo. Abraça ele com força. Aperta o pescoço dele. E ficam os dois chorando, igual 2 bobões lá. Choram, choram, choram. Na hora que Isaú abre o olho, está aquele monte de gente ao redor olhando para a cara deles. Meu irmão, quem são esses aí? São os filhos que Deus deu para mim. E esses animais, você ficou mandando, que negócio é esse, meu irmão? Não, eu mandei para poder, você não precisa de nada disso não, meu irmão, eu tenho já tudo. Não tinha nada daquilo. A crise toda que ele estava vivendo estava só na cabeça dele. O irmão não estava vindo para matar coisa nenhuma. Já tinha passado tempo demais. Deus já tinha tratado, ele estava vindo debaixo de uma promessa. Ele sabia, mas ele não estava crendo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não vou temer, ainda que venha um tsunami na minha direção, eu não tenho que temer. Eu tenho um pai no céu, um pai que cuida. A nossa ansiedade, meus irmãos, eu tenho entendido e tenho praticado, tem a ver, o combate a ela, com a consciência que nós temos de quem Deus é para nós e como nós nos posicionamos diante disso. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, eu não temerei. Lembra da palavra uns domingos atrás sobre guardar a fé? Não temas, tão somente creia. Tão somente creia. Vai na direção do tsunami, se esse é o seu caminho, se isso é o que você precisa resolver. Chega de ensaiar o problema na cabeça, chega de ensaiar a briga na cabeça, parte para cima, porque isso vai trazer saúde para você. Jesus não quer você ansioso. Jesus não quer você com esse tipo de problema dentro da sua alma. Fique em paz. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. E meus irmãos, nós não vamos terminar de outra forma senão orando. Você tem enfrentado, você tem conseguido reconhecer em você algum nível, algum tipo de ansiedade que tem gerado algum tipo de transtorno na sua alma. Às vezes a gente não se dá conta que a gente está vivendo isso, mas de repente a gente quer o tempo todo nos saciar de alguma forma. Tem gente que entra em compulsões por causa de ansiedade. Tem gente que vai lá, abre a geladeira e fica procurando comida, nem com fome está. Mas por que faz isso? Porque tem alguma coisa incomodando lá no fundo, que nem ela está percebendo, está conseguindo se reconhecer dessa forma.
É um sono que não vem, porque está sempre algo em segundo plano, passando. Como vai ser? Como eu vou resolver? Deus quer te curar dessa ansiedade. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, você que se reconhece dessa maneira. Vem para cá que nós vamos orar por você. Feche os seus olhos e tão somente creia. Você crê que existe um Deus? Você crê que Ele é Pai? Você crê que é aquele que está por trás das coisas maiores desse mundo? Não importa se vem um tsunami sobre você, existe um Deus que é maior do que o tsunami. Você crê nisso? Você crê que Ele é maior que a morte? Você crê que Ele é maior do que qualquer câncer, do que qualquer doença? Você crê que Ele é maior do que o seu futuro, do que o seu casamento? Qualquer medo que esteja dentro de você, Ele é maior do que as contas que você tem para pagar. Apenas creia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pai, nós tomamos posse dessa palavra como igreja, meu Pai, e recebemos a cura que vem do Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nós estamos bem guardados no Senhor. E que a partir de agora, meu Pai, a nossa alma se aquiete em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada coração, cada processo que cada um está vivendo. E eu sei que o Senhor trouxe especificamente muitos desses aqui nessa noite para tratar isso na vida deles. E esse é o momento do tratamento. Fala diretamente com eles, meu Pai. Fala a respeito do problema que eles estão enfrentando agora, meu Deus. Que haja paz, a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, sobre cada um desses irmãos. Amém, amém. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Os irmãos podem se assentar.